a pessoa precisa entender, na minha visão, de antemão o seguinte: o imóvel não é dela. Estou falando aqui no caso de um arrendamento, né, de um aluguel. O imóvel não é dela. E por isso, o dono do imóvel dita a regra, de certa forma. É lógico que ele é baseado na legislação, obviamente, mas ele pode dizer, ele tem liberdade para falar: quero este inquilino ou não quero este inquilino. Então, ter essa consciência inicial já é muito importante. Mas vamos lá. O que que hoje, Andréia, por exemplo, você percebe ao conversar com as pessoas, com os senhorios, né, com os donos dos imóveis, quais são as garantias que eles procuram hoje, principalmente? Primeiro, o fiador. Mas para quem não está aqui em Portugal, o fiador, às vezes, precisa ser substituído por rendas a mais, ou então calções a mais. E o proprietário, que é uma garantia. Se você trabalha no Brasil online, e você recebe pelo Brasil, ele até aceita isso, mas tem que estar comprovado ou imposto de renda ou com um extrato de conta. Ele quer ver essas garantias, ele precisa saber como você vai pagar esse arrendamento. Então, ele quer uma garantia ali. Quando não se tem um fiador, tem que substituir isso ou pelas rendas a mais ou pelos calções a mais. Perfeito. Viviana, alguma coisa também nesse sentido? Você sente uma necessidade, uma inclinação dos proprietários em relação a alguma garantia específica, além dessas? Uma das coisas que muitos proprietários hoje buscam é que a sua renda não seja comprometida mais de 30%, 40% da sua renda com um arrendamento, tá? Por quê? Quando a gente diz arrendamento é aluguel, é que aqui no Brasil, aqui em Portugal se fala arrendamento e não aluguel. Então, você, 100% do seu salário, 60% fica para os seus gastos do dia a dia, de conta de água, luz, alimentação, diversão, enfim. E o aluguel não pode ultrapassar 40% do seu salário. Alguns proprietários é 30% do seu salário. Então, alguns deles fazem essa conta. Então, se tiver o casal, você tem mais chances de conseguir o arrendamento, porque são duas pessoas a receberem. E é aquilo que a gente falou, a procura é muito grande. Então, a gente busca sempre mostrar para o proprietário que a pessoa ou vai continuar tendo rendimentos no Brasil, seja por um imóvel alugado, seja por um investimento que tem rentabilidade, seja com um trabalho que ele tem um contrato assinado, continua recebendo aquele salário ali. Tudo isso são formas de você conseguir comprovar para o proprietário que mesmo que você fique 1 mês, 2 meses sem conseguir trabalho, você consegue pagar o arrendamento. Porque a preocupação dele é: como que você vai me pagar a renda se você não tem trabalho? Perfeito. Então, a gente precisa mostrar que você tem condições, uma reserva financeira, alguma coisa para pelo menos 6 meses, 1 ano, você tem garantido que você consiga pagar. Mesmo que você não tenha que disponibilizar tudo isso no momento para o proprietário, mas você tem esse valor para uma emergência e que você consegue pagar. Porque, como a gente disse, tem muita gente aqui também buscando imóvel. E, normalmente, quem está aqui já tem um histórico financeiro de trabalho e essas coisas todas.